Amém. Boa noite, amados. Glória a Deus. Privilégio de estar aqui mais uma vez. E eu creio que vai ser mais uma noite onde a gente vai adorar o Senhor. Como nós já fizemos, vamos continuar em adoração a Ele. Nós vamos receber da Sua palavra. Nós vamos ser ministrados por Ele, transformados, chacoalhados e impactados pelo pastoreio dEle sobre as nossas vidas. Amém? Eu quero, antes de ir à mensagem, dizer a você que nós estamos com grandes expectativas a este retiro anual do refúgio. Eu tenho certeza absoluta que vai ser um tempo de derramar do Espírito Santo no nosso meio. É o momento que nós temos, o privilégio que nós temos de separar um tempo, desconectarmos-nos da correria do dia a dia, da loucura dos telefones, do WhatsApp, das redes sociais, de tudo aquilo que a gente sabe que toma conta do nosso tempo, muitas das vezes, né, amados? E estarmos em um lugar retirado, por isso que o nome é retiro, né? Retirado de todas as preocupações, para justamente recebermos da parte do Senhor aquilo que Ele tem para nós e vivermos, obrigado meu irmão, uma intensidade nova, uma realidade, bonita calça, uma realidade nova, com tudo aquilo que o Senhor já está trabalhando no nosso meio e Ele vem a derramar cada vez mais, né? Quem aqui quer mais do Senhor? Eu sou louco pelo Senhor. Sabe, amados, eu sou aquele tipo de crente de estádio de futebol, que ainda que o cara esteja lá do outro lado, a 1 quilômetro de distância de mim, eu ainda grito, chuta a bola, acreditando que Ele está ouvindo, porque eu sei que o Senhor Ele faz grandes coisas no nosso meio. E essa intensidade que é no âmbito espiritual, fica explosivo e a gente extravasa para fora. E eu creio nesse tipo de vida com Deus. E eu espero que você também, que está aqui, congrega conosco, creia nessa mesma intensidade. Porque viver na presença de Deus, há uma intensidade. Há uma intensidade. Viver debaixo do pastoreio de Jesus, há uma intensidade. Uma intensidade de entrega, uma intensidade de devoção, uma intensidade de morrer para si todas as vezes, uma intensidade de crer com mais profundidade, uma intensidade de busca incessante, contínua. É uma intensidade. E às vezes eu me encontro no meio de onde há o maior barulho de louvor e adoração, o meu lugar de maior santidade. Porque no meio dessa intensidade eu me expresso no meu limite. E quando eu chego no meu limite, eu me deparo com a minha limitação. E aí eu vejo um Deus ilimitado recebendo a minha adoração, recebendo o meu louvor, recebendo a minha vida, recebendo tudo aquilo que eu sou e tenho para oferecer para Ele. Amém? Glória a Deus. Então, se você não deu o teu nome, inscreva-se nesse retiro. Como um bom brasileiro, já que você deixou para a última hora, vai lá e se inscreve. Vai lá e dá um jeitinho, paga lá o que tem que pagar, em nome de Jesus. E creia que o Senhor está operando na tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quantas vezes a gente não vai, né, não paga coisas por aí para descansar, por lazer. Não tem nada de errado com isso. Mas às vezes eu me pergunto se quando isso rouba a oportunidade de estarmos num lugar onde há um desprendimento de recursos que precisa para recebermos mais da parte do Senhor, se nós estamos de fato multiplicando os nossos talentos ou se nós estamos sendo negligentes com a vontade do Senhor. Então, que você possa, em nome de Jesus, entender que há uma importância, há uma relevância, há um toque do Senhor, um mais de Deus ali te esperando, em nome de Jesus. Amém, amados? Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 3. E conforme você for encontrando, vá se pondo de pé, vamos ler junto a palavra de Deus. Apocalipse 3. Nós estamos nessa série falando a respeito das igrejas na Ásia Menor. O nome da série é Igreja Ideal. Temos visitado essas igrejas e buscado entender e receber da parte de Deus o próprio pastoreio de Cristo. Aquilo que Ele aprova e desaprova. Quando nós, como igreja, andamos, caminhamos, tanto no individual quanto no
no coletivo, quando nós estamos juntos. E hoje, normalmente seria, como é o 7º domingo, seria o momento de nós estarmos falando então com respeito à última igreja, a igreja em Laodiceia. Só que, como eu compartilhei até ao longo dessa semana, no momento de oração, eu estava ali orando, clamando ao Senhor, e de repente, sabe, amados, quando você está naquele momento de oração e sai aquela oração que você sabe que não foi você que fez. E aquilo me chamou a atenção imediatamente e eu pensei no que havia saído da minha boca. Eu falei, peraí, isso aqui não saiu do Jean, não. Isso aqui saiu de algum... Isso aqui não saiu de Jean, isso aqui saiu do Espírito Santo, saiu de algo que habita dentro de mim. E eu sei que é o Espírito Santo também. Aí eu vi ali e falei, poxa, eu vou me inclinar nisso aí. E quando, meus amados, eu comecei então a buscar na palavra de Deus, eu entendi que eu precisava compartilhar com a igreja. E então, eu quero ler contigo no capítulo 3 de Apocalipse, a segunda parte, ou, na verdade a primeira parte do versículo 8, onde diz assim: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Até aqui. No versículo 20, agora estávamos ali na igreja em Filadélfia, agora vamos para a igreja em Laodiceia, e nós encontramos uma porta também. Lá no versículo 20 está escrito assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, obrigado pela tua presença no nosso meio. Obrigado pela tua palavra que não volta vazia, que ela é eficaz, ela é capaz de discernir os nossos corações, ela é capaz de gerar fundamento para a nossa vida. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. E te agradecemos também, Deus, pelo agir do Teu Espírito no nosso meio, por meio da palavra. E, Senhor, nós oramos para que nessa noite, mais uma vez, o Senhor venha de encontro ao nosso coração. Venha de encontro, Deus, às nossas vidas. E que, Senhor, este pastoreio de Cristo Jesus seja descortinado, seja revelado, seja gerado entendimento em cada coração aqui nessa noite. Que, Senhor, ao longo deste tempo que nós teremos juntos, Pai, o Teu Espírito opere maravilhas no nosso meio, Senhor. E saímos daqui completamente transformados, diferentes de como nós entramos. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. A primeira porta que nós vemos aqui é uma porta que é colocada na igreja em Filadélfia. A igreja em Filadélfia é uma igreja que é aprovada, completamente aprovada por Jesus. É quando Jesus se inclina a falar dessa igreja, deste grupo de pessoas, desta parte da noiva, do corpo de Cristo, que estava ali em Filadélfia. Ele olha para esta igreja e ele encontra uma aprovação. Tudo aquilo que eles faziam era aprovado pelo Senhor. Não há nada que o Senhor diga de forma negativa com relação a essa igreja. De todas as 7 igrejas, esta é a única que é completamente aprovada pelo Senhor. Da mesma forma, quando nós vamos para a 7ª igreja, a igreja em Laodiceia, que nós estaremos ouvindo um pouco mais a respeito dela no domingo que vem, nós encontramos uma igreja completamente desaprovada pelo Senhor Jesus. É como se o Senhor Jesus deixasse para falar a respeito das 2 igrejas extremas no final, onde a penúltima é completamente aprovada e a última completamente desaprovada. Mas nós sabemos que ainda que desaprovada, era a igreja, amém? Jesus não estava ali julgando e colocando um ponto final. Jesus estava reprovando as ações daquela igreja, as obras daquela igreja, para que houvesse arrependimento. Mas na igreja em Filadélfia, que era uma igreja ideal, nós encontramos ali esta porta, e Jesus diz, no versículo 8, ele diz: conheço as tuas obras. E neste caso, nós sabemos, como no domingo passado foi falado, são obras boas, obras que agradam ao Senhor. Mas ele diz: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Esta porta não é a porta do céu, porque ela está diante da igreja. E ela está aberta, ao ponto de que ninguém pode fechar. E eu quero caminhar com você lá em João, o Evangelho de João, capítulo 10, no momento em que Jesus
fala a respeito do pastoreio dele. Porque quando Jesus se retrata a essas 7 igrejas, ele se retrata como o pastor. Ele se retrata como aquele que está cuidando, aquele que está apontando as qualidades e os defeitos, para que aquele povo então caia em si e mude. E neste momento que ele fala da porta, precisamos entender qual é o perfil de porta que Jesus está falando. E aqui em João capítulo 10, nós vemos Jesus que está aqui trazendo algumas verdades duras para os fariseus. Jesus havia acabado de curar um cego num sábado, em pleno sábado, e aqueles fariseus estavam ali resmungando, reclamando a respeito de Jesus ter rompido com a lei mosaica de estar fazendo alguma coisa no sábado. E naquele momento, então, no capítulo 10, Jesus diz no versículo 1: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Jesus então começa a falar a respeito de uma porta. Jesus começa a falar a respeito de um pastor e de uma porta. E esta porta, ela não é uma porta solta em qualquer lugar, é a porta de um aprisco. É a porta de um lugar onde as ovelhas são guardadas, onde as ovelhas são observadas no período noturno. As ovelhas, elas passeavam ao longo do dia, elas passeavam no sentido de caminhavam, né? Elas pastavam ao longo do dia, buscando alimento, às vezes em lugares áridos, lugares de difíceis acessos. E aí no momento da noite, no momento em que a temperatura caía, no momento em que haviam riscos, elas eram trazidas para um aprisco e uma porta era fechada. E é a respeito dessa porta que Jesus está falando aqui. É a respeito deste movimento por esta porta que Jesus está falando aqui. Preste atenção. E ele diz, falando aos fariseus, né, que é o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. E ele estava acusando, ele estava dizendo que os fariseus são estes, porque eles não estavam mais pastoreando aquelas ovelhas, eles estavam abusando daquelas ovelhas. E aí no versículo 2, Jesus diz: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Veja que há um movimento. Jesus está falando a respeito de entrar pela porta, e depois ele está falando de sair pela porta. E Jesus está dizendo: olha, o único que pode entrar por essa porta é o pastor. E lá na frente ele vai se apresentar no versículo 14 do capítulo 10, dizendo: eu sou o bom pastor. E no versículo 9 ele também vai dizer: eu sou a porta. Ele diz, fica um pouco confuso no começo, mas preste atenção no que eu vou lhe dizer aqui. Ele está como o próprio pastor, mas também como a própria porta. E ele diz: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Ou seja, o pastor, ele não é aquele que pula o muro, ele não é aquele que sobe para roubar, como um ladrão, como um salteador. Ele é aquele que entra pela porta, ele é aquele que é reconhecido pelo porteiro. Ele é aquele que está indo em direção às suas ovelhas, ele tem a autoridade das suas ovelhas. E ele entra então, e no versículo 3 diz: para este o porteiro abre, porque há uma autoridade. As ovelhas ouvem a sua voz. Porque geralmente um aprisco era um lugar onde haviam ovelhas de pastores diferentes. É como se dentro de cada bairro houvesse um aprisco. E as ovelhas daqueles pastores, daquela comunidade de pastores, ficavam todas juntas dentro do mesmo lugar. E aí, quando chegava de manhã, e aquele pastor que era reconhecido pelo porteiro abria aquela porta daquele aprisco, ele entrava e ele fazia um ruído, ele fazia um barulho, ele chamava as suas ovelhas. E, amados, literalmente, as suas ovelhas que ouviam a sua voz, atendiam ao seu comando e começavam então a sair daquele lugar. Olha que coisa linda.
Ele chama pelo nome. E aqui, amados, estamos falando do pastoreio de Jesus. É Jesus que conhece as nossas vidas. É Jesus que nos chama pelo nome. É Jesus que vem e que abre o aprisco e que lida com cada um de nós, diariamente. Ele nos leva, nos conduz a pastos, e nós já vamos chegar ali. Mas Ele também nos guarda em seus recônditos. Ele nos guarda em locais de proteção, Ele nos coloca debaixo das suas asas. Ele protege a nossa vida, Ele cuida de nós. E Ele as conduz para fora. E preste atenção aqui no versículo 4, olha que interessante. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Ou seja, Ele fica na porta, Ele abre a porta, Ele chama as ovelhas de dentro do aprisco. As ovelhas então reconhecem a sua voz, e elas começam a sair uma por aquela porta. Ele fica na porta, contando, reconhecendo o nome, sabendo, lembrando de cada uma delas, da responsabilidade que Ele tem para com cada uma delas, do cuidado que Ele vai ter que ter com cada uma delas. E a hora que a última passa, o texto diz que Ele então acelera o passo, vai à frente da primeira ovelha e as conduz. E quando Jesus está dizendo aqui na igreja aprovada, quando Jesus está dizendo para a igreja que as suas obras Ele as conhece. Quando Jesus está falando com a igreja em Filadélfia, uma igreja que o Senhor se agrada com a conduta, com o coração. Ele se agrada com o zelo, o guardar, o conservar, tudo aquilo que nós falamos domingo passado. Ele diz que para esta igreja Ele tem uma porta aberta. Ou seja, a porta do aprisco está aberta para eles saírem de dentro do aprisco logo pela manhã. Todos os dias de manhã, meus amados. Assim como as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Nós então vemos este povo, estas ovelhas, representando ali, saindo do aprisco, porque Jesus tem a porta aberta. E agora Jesus vai conduzi-las para pastos verdejantes. O Senhor é o meu pastor. Salmo 23. De nada tenho falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ou seja, Ele começa então a conduzir essas ovelhas para um lugar de pastos verdejantes. Ele é o responsável em encontrar o alimento daquele dia para cada um de nós. Ele é aquele que nos conduz a lugares de alimento sólido, um alimento saudável. É por isso que quando Ele diz aqueles que têm o zelo para com a palavra, olha só, Ele os conduz para o lugar do alimento sólido, para os pastos verdejantes. E aí, conduzindo para os pastos verdejantes, Ele nos faz repousar neles. Ele nos faz descansar neles. É por meio dos pastos verdejantes que nós repousamos. E Ele nos leva para águas de descanso. Ele nos dá alimento, Ele nos dá a bebida necessária para vivermos aquele dia. Ele nos conduz, Ele nos tira do aprisco, Ele tem a porta aberta, Ele tem o prazer de nos receber pela manhã, de nos tirar do nosso lugar ali e nos conduzir ao longo do dia a pastos verdejantes. Porque nós nos encontramos com Ele e Ele se encontra conosco. Nós conhecemos a voz dEle e Ele conhece a nossa voz. Leva-me para junto de águas de descanso, refrigera a minha alma. Ele não só cuida do nosso alimento espiritual, mas Ele cuida da nossa alma. Ele dá descanso para a nossa alma. Ele cuida das nossas machucaduras, dos nossos traumas. Ele cuida, Ele mexe no nosso coração. Ser conduzido pelo bom pastor, amada igreja, é ir para lugares onde o Senhor, Ele muda o teu destino, Ele muda o teu histórico. Ele é capaz de mexer naquilo que ficou no passado, de restaurar aquilo que ficou no passado. Ele é capaz de trazer uma nova identidade a você. Ele é capaz de fazer grandes coisas, porque
para a igreja que está com a porta aberta. Ele os conduz para fora, Ele os chama para fora, Ele os leva a pastos verdejantes, a águas tranquilas e dá descanso para a alma. Ele guia pelas veredas da justiça, caminhos justos, seja feito aqui na terra como é no céu. Ele começa a nos ensinar a respeito da justiça dele, agora que estamos alimentados, agora que temos a água necessária para a jornada, agora que a nossa alma está curada, Ele vem então a trabalhar no nosso senso de justiça, para que nós nos pareçamos cada vez mais com aquilo que está no céu. Para que aquilo que é certo no céu se torne certo no nosso coração. Aquilo que é errado no céu se torne errado no nosso coração. Ele nos conduz para essas veredas da justiça por amor do seu nome, pela santidade, por nos tornarmos cristãos, por nos tornarmos filhos de Deus, por amor do nome dele que agora está em nós. Ele nos conduz para estas veredas da justiça, para que o nosso testemunho não mais envergonhe, para que a nossa jornada aqui na terra não seja mais de desprezo, mas agora de referência, de modelo. E o Senhor vai nos conduzindo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda no momento de desespero, ainda no momento de clamor, ainda no momento onde nós não entendemos por que é que está acontecendo, quanto tempo ainda vai demorar, ainda neste momento, Ele diz para mim e para você, Ele diz, não temerei mal nenhum, não tema mal nenhum, porque Deus está contigo. Ele é que está te conduzindo, Ele tinha a porta aberta, Ele te chamou pelo nome, Ele esperou você passar para fora, Ele vai à tua frente e Ele te conduz. E Ele vem te conduzindo, Ele vem trabalhando, Ele vem te tratando, Ele vem gerando maturidade em você. Amados, a vida cristã é assim, ninguém nasce sabendo, não é verdade? Eu estava tomando um caldo de cana com o pastor Eduardo, foi ontem? Ontem nós estávamos conversando, e eu agradeci a ele que está conosco desde o primeiro dia, já há quase 9 anos. Olhei para ele e falei, quanta besteira você me ouviu pregar. Por quê? Porque nós não nascemos sabendo todas as coisas. Muitas das coisas que nós, muitas vezes, preste atenção no que eu vou te dizer, buscamos viver, ainda que na essência do nosso coração, estaremos sendo corrigidos pela palavra de Deus no caminho. Porque nós somos aqueles do caminho. Nós somos aqueles que caminhamos e no caminho somos transformados, no caminho somos regenerados, no caminho avançamos, no caminho aprendemos. Mas nós pudemos glorificar o Senhor depois dessa conversa e dizer, mas o nosso coração sempre esteve no altar. E assim deve ser a nossa vida, amados. Jesus conduz a cada um de nós todos os dias. Veja só essa porta aberta, que grande privilégio. Eis que coloca uma porta aberta diante de ti. E sabe quem está na porta? É Ele. É Ele esperando você todas as manhãs. É Ele esperando a tua maturidade todas as manhãs. É Ele esperando o encontro dEle contigo todas as manhãs. É Ele que abre a porta, porque Ele tem a autoridade do porteiro, que é o próprio Pai, para chamar as suas ovelhas para um caminhar diário. E eu e você somos chamados para esse caminhar diário. Pensa no privilégio de ser pastoreado. Você está lá no seu carro, você está sendo pastoreado. Você está chegando no teu trabalho, você está sendo pastoreado. Você está sendo confrontado por alguma situação no teu dia, você está sendo pastoreado. Jesus está te conduzindo. Jesus está contigo, Ele é contigo, Ele vai à frente, Ele aplana o caminho, Ele procura os alimentos. Ele procura os oásis. Ele procura o descanso da tua alma no dia da aflição. Ele é contigo, Ele te protege, Ele te guarda. Ele não está aqui dentro dessas 4 paredes. Aqui é o momento onde nós celebramos. E Ele está aqui também, porque a palavra diz que onde 2 ou 3 estão reunidos, Ele está presente. Mas Ele está em todos os lugares quando nós estamos sendo pastoreados por Ele. Será que estamos reconhecendo o seu pastoreio todo o tempo?
Se nós não estivermos, estamos perdendo o maior dos privilégios de reconhecê-lo ao longo de todo o nosso dia. Porque pela manhã, Ele nos chamou do aprisco para fora. Somos os chamados para fora. Essa é a definição da palavra igreja. Somos os chamados para fora todos os dias. E o Senhor nos conduz, ainda que pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. É o momento em que no cajado, no momento em que Ele precisa nos puxar para perto, onde tem aquela curvinha do cajado, Ele pega pelo pescoço da ovelha e traz para perto. Mas na hora que a ovelha está sendo rebelde, Ele vira aquilo ali, pega o lado reto da vara e pau em nós, para que a gente se lembre que há alguém que nos ama, e quem ama, corrige. E Ele vem fazendo isso, é no caminho, é no trajeto, é no pastoreio, é dia após dia, para que no final daquele dia, quando aquela ovelha volta para o aprisco, ela volta maior, mais robusta, com a pele mais revigorante, alimentada, cresceu, amadureceu e avançou no seu caminho. Até o dia da glorificação. Não há ponto de parada enquanto eu e você estivermos vivos. Não há um momento onde Jesus diz para mim e para você, já deu, até aqui já deu, agora fica onde você está, que eu não vou mais cuidar de você. Não há aposentadoria no reino de Deus. Não há um momento em que Ele diz, essa ovelha já está velhinha demais, eu vou deixar ela aqui, não. Quando ficar velhinha demais, vai chegar o dia da glorificação, porque Ele vai levar com Ele. Amém? Tem alguém aqui? Amados, que nós possamos entender que o Senhor está conosco, Ele é por nós todos os dias. Quando nós nos inclinamos em guardar a palavra de Deus, assim como a igreja em Filadélfia. Quando nós nos inclinamos em ouvir, veja que buscar a Jesus, reconhecer a Jesus todos os dias vai fazer com que nós vejamos o seu cajado e a sua vara, e Ele nos conduzirá a estes pastos verdejantes. Não perca o privilégio, seja de segunda, seja terça, seja quarta, seja quinta, seja sexta, seja sábado ou seja domingo, de ser pastoreado por aquele que todos os dias nas manhãs abre a porta e permite com que você saia dali e vá então caminhar a caminhos de maturidade, caminhos de crescimento, caminhos de intimidade, porque Ele é contigo e Ele vai à frente. Amém? Há uma outra porta nessa história, que é a porta na igreja em Laodiceia. E aqui, amados, nós estamos falando a respeito do pastoreio de Jesus. Um Jesus que ama, um Jesus que acolhe, um Jesus que deu a sua vida. Um Jesus que nos guarda debaixo dos seus braços. Um Jesus que está com um olhar de compaixão para nós. Um Jesus que nos ama, que primeiro nos amou antes mesmo que nós o conhecêssemos. E aqui no momento da igreja em Laodiceia, Jesus está desaprovando. Jesus está dando um chamado para aquela igreja. Uma chamada, Ele está falando, olha, vocês estão pelo caminho errado. Arrependam-se. No versículo 19 Ele diz, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Arrepende-te. E Ele está falando aqui de uma porta de arrependimento. Uma porta de arrependimento. Mas Ele está falando de uma porta que é uma porta que está ali. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Onde está essa porta? Está ali na igreja em Laodiceia. Está na casa dos irmãos que congregam. É uma porta de intimidade. É uma porta onde o Senhor está ali falando e batendo. E Ele diz, e cearei com Ele e Ele comigo. E muitas das vezes quando nós lemos esse texto, nós imediatamente imaginamos, eu pelo menos que tenho a mente criativa, em pleno século 21, quando Ele diz que está à porta e bate, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eu tinha um amigo que de vez em quando ele nos surpreendia, tocava campainha na nossa casa, era ele. Eu abria a porta,
e ele estava com sacola de supermercado na mão, e ele dizia: eu vou entrar para preparar uma refeição para você. E muitas das vezes nós estamos imaginando Jesus como alguém que vem para celebrar, para fazer uma refeição conosco, para transformar o choro em alegria, mas precisamos entender que é um processo de arrependimento que ele está falando aqui. Ele está falando a respeito de algo que a igreja estava sendo desaprovada, e muitas das vezes no nosso caminhar, na nossa caminhada com Cristo Jesus, nós somos desaprovados. Fazemos coisas que desagradamos a Ele. E nesse momento em que Ele está reprovando, está sendo desagradado, é o momento em que Ele vem bater nessa porta. Mas quando Ele vem bater nessa porta, amados, nós temos uma cena que eu oro para que, em nome de Jesus, isto seja revelação para você nessa noite, assim como foi para mim. Esta cena em que Ele diz que está à porta e bate, é a cena da porta de arrependimento. E esta porta do arrependimento, ela está na Páscoa. Ela está na Páscoa. Eu não sei se você se lembra, mas a 10ª praga, em que Deus, por meio de Moisés, traz ao faraó e ao povo no Egito, está lá em Êxodo capítulo 12. Nós vemos um movimento também de entra e sai nessas portas. As portas das casas do povo hebreu. E nesse momento nós encontramos lá, há uma instituição da Páscoa, onde Deus, por meio de Moisés, traz ali coordenadas para como que aquilo deva se dar, a 10ª praga, o momento antes de que o povo estava ali como escravos no Egito, logo anteriormente a serem ali livres para caminharem e entrarem em um período de deserto em direção à terra prometida. Justamente no momento em que eles estão mais uma vez sendo chamados para fora. E o texto lá em Êxodo capítulo 12, no versículo 5 diz assim: o cordeiro, quando Deus fala para Moisés e Arão, para que eles preparem, institucionalizem a Páscoa, na 10ª praga, no preparo deste momento, ele diz: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Olha a porta aqui. Nas casas em que o comerem. E nós sabemos então que o que acontece? Eles pegam um cordeiro no 10º dia do primeiro mês. Eles trazem este cordeiro para dentro da sua casa. Até o 14º aquele cordeiro fica ali dentro. Aí eles imolam aquele cordeiro. Aquele cordeiro, ele precisa ser comido por toda aquela família daquela casa até o fim da noite. E o que sobra precisa ser queimado. E aí aquele sangue, quando ele é imolado, ele é aspergido, ele é colocado nos umbrais da porta de entrada de cada uma das casas. E aí nós sabemos que Deus envia então o anjo da morte que passa, e a todos os primogênitos egípcios morrem, mas ao povo hebreu eles são preservados dentro das casas por causa deste sangue que está nos umbrais das portas. Até o momento da manhã do dia seguinte, onde o povo hebreu sai daquelas casas pela última vez em direção à terra prometida. Quando Jesus, amados, está falando a respeito do arrependimento, e ele está ali dizendo à igreja em Laodiceia: arrepende-te. E ele diz: eis que estou à porta e bato. Meus amados, aquele que se arrepende, ele está neste momento de mais uma vez visitar a obra da cruz.
de mais uma vez visitar a obra do Cordeiro Imaculado que tirou o pecado do mundo. Porque nós sabemos que a Páscoa é a prefiguração de Cristo. Quando Jesus diz, estou à porta e bato, quando nós abrimos a porta pelo arrependimento, para buscar o perdão do Senhor, nós abrimos aquela porta e nós encontramos um cordeiro, sem mancha. Nós trazemos esse cordeiro para dentro da nossa casa. Nós fechamos a porta. Nós nos relacionamos com ele e começamos a nos lembrar deste cordeiro, simbolizando o Cristo, simbolizando aquele homem perfeito, que nasceu de uma virgem, que habitou no meio de nós, que padeceu pelas mesmas dificuldades, mas prevaleceu, venceu, sem mancha, imaculado, um cordeiro perfeito. E no momento em que ali por 4 dias começa-se a gerar uma intimidade, um relacionamento, vem um momento onde eu me lembro do trágico evento da cruz, onde eu pego um punhal e eu sacrifico aquele cordeiro. Eu sacrifico aquele cordeiro, simbolizando Cristo, porque o pecado que eu cometi, do qual eu estou me arrependendo dele, é o motivo pelo qual Cristo morreu na cruz. Eu então sacrifico aquele cordeiro. Eu trago ele para um lugar onde eu vou prepará-lo. E vou me alimentar dele. Porque quando ele diz, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo, ele está dizendo, eu sou a própria ceia. Eu sou a Santa Ceia. Eu sou o cordeiro que você vai comer. Pelo teu pecado. Para que você revisite mais uma vez o que o pecado gerou na humanidade. E qual foi o preço que eu paguei por ele. E então aqueles que estão sendo desaprovados, que no momento de arrependimento, ouve Jesus batendo a porta e abre, encontra um cordeiro santo, puro, traz-o para dentro. E num determinado momento ele vai sacrificá-lo. E o seu sacrifício naquele momento, ele vai pegar aquele sangue daquele cordeiro. E ele vai então agora colocar nos umbrais daquela porta do seu coração, se lembrando das manchas do sangue de Cristo, dos umbrais que viraram uma cruz. E aquela cruz, ela é revisitada mais uma vez. E eu e você somos encontrados ali com as mãos, com o sangue do Cordeiro, passando de novo por aquele lugar onde nós mais uma vez sairemos. E Jesus então, ele é consumido por nós. Ele é consumido por nós no sentido de que por conta de nós, ele morreu. E no momento então que ele se torna a própria ceia, o próprio banquete, igreja do meu coração, é o momento em que ele de novo, mais uma vez, pelas suas misericórdias, abre aquela porta com os umbrais manchados de sangue. E ele se apresenta lá fora de novo agora, não mais como ovelha, mas como nosso pastor, e diz, vem para fora de novo. É um novo dia. Vem para fora de novo. É um novo dia. É um novo dia, é uma nova oportunidade, é um novo recomeço. E ele então nos convida para mais um dia nos levar a pastos verdejantes.
O que essas portas têm a dizer para nós com relação ao pastoreio de Jesus para com as nossas vidas? De que foi pago um alto preço para que Ele te chamasse pelo nome. De que foi pago um alto preço para que Ele pudesse olhar para você bem no teu olho e dizer: você é meu, você é minha. O meu amor rompeu todas as barreiras, ultrapassou todos os limites para te amar incondicionalmente. E em todas as vezes que você visitar o verdadeiro arrependimento e se lembrar de que por causa destas tuas falhas, eu morri nas tuas mãos, eu vou poder abrir a porta de novo para você e te chamar para fora, para pastos verdejantes. Não dá para passar batido por essas portas, amados. Essas portas são lugares de profunda reflexão. Essas portas são lugares de profunda intimidade. Essas portas se tornaram a cruz que eu e você conhecemos. Essas portas do aprisco, que nos traz para dentro para nos proteger, mas também nos conduz para fora, para pastos verdejantes, estão manchadas do sangue do Cordeiro. E eu e você somos ovelha do bom pastor. Eu e você somos ovelha deste Deus maravilhoso que se deu, se entregou, morreu em favor de cada um de nós. Ele não vem preparar uma ceia com alguma coisa terceirizada. Ele se torna a própria ceia para as nossas vidas, amados. Ele é a própria ceia, Ele é o próprio Cordeiro imaculado. Este é o preço da liberdade que nos conquistou. Esse é o preço da graça que nos foi presenteada. A sua morte no Calvário. Amados, aquele povo que estava ali sendo opresso pelos egípcios, naquele momento, na última praga, quando eles colocam o sangue do Cordeiro nos umbrais daquela porta, eles mal faziam ideia de que seria a última noite que eles viveriam naquela prisão, naquele cárcere. Seria o último momento que eles viriam aquela cena de egípcios escravizando eles, os seus cônjuges, os seus filhos, os seus parentes. Porque a partir do momento em que eles saíram daquela porta, era uma porta de liberdade. Era uma porta em que eles foram convidados para fora, eles foram poupados da morte, porque alguém morreu por eles. E este Cordeiro que morreu por eles é a prefiguração do próprio Cristo, que morreu na cruz por mim e por você. Todas as vezes que eu e você olharmos para uma cruz e nos lembrarmos da obra do Senhor, lembremos-nos da honra e do privilégio que é de conhecer esse Salvador das nossas almas. Lembremos-nos da vida verdadeira que nos foi proposta gratuitamente, quando Ele se entregou por mim e por você. Amados, talvez a mensagem de hoje não tenha nada de muito prático, mas tem de profundo no fundamento, na fundação da tua vida, da tua fé cristã. Porque eu e você fomos comprados por um altíssimo preço, e todas as vezes que nós nos ajoelhamos e pedimos perdão por algo que nós cometemos e temos cometidos, e amados, iremos cometer, nós precisamos revisitar este lugar de arrependimento. Precisamos revisitar que quando dizemos perdão, essa pequena palavra, ela tem um profundo sacrifício por trás dela, onde nós mesmos fomos os assassinos de Cristo. Que nós possamos pensar mais nisso. Porque eu tenho certeza absoluta que se isso entrar no nosso coração, como o Espírito deseja,
quando o pecado bater à porta, como fez com Caim. E o próprio Deus disse a ele: cabe a ti dominá-la. Que eu e você possamos nos lembrar da porta como um lugar que fomos chamados para fora dela. E não mais iremos entrar para termos que imolar de novo o cordeiro. Simbolicamente é óbvio, eu não estou falando aqui de crucificar Cristo várias vezes, mas estou falando do significado que há por trás, do poder do perdão que há sobre nós. Amados, há uma profundidade muito grande nisso. Eu oro para que o Espírito possa falar no teu coração nessa noite e continuar a ministrar o teu coração e revelar ao teu coração esta obra tamanha que leva uma vida inteira para entendê-la. Que nós possamos nessa noite nos lembrar e celebrar o sangue do Cordeiro vertido na cruz. Que nessa noite nós possamos nos lembrar e celebrar que estamos sendo conduzidos para pastos verdejantes, águas tranquilas, límpidas, onde a nossa alma pode descansar nele. E ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não precisamos temer mal nenhum, porque a vara e o cajado dele está sobre nós. Ele nos consola, ele cuida de nós. Ele é nosso castelo forte, ele é nosso socorro bem presente na tribulação. Ele é aquele a quem olhamos acima dos montes. Ele é o nosso cuidado. Ele é o nosso recôndito, é o nosso refúgio, é a nossa pedra angular. Ele é aquele que sustenta as nossas vidas, amados. Ele é aquele que se colocou na brecha por mim e por você. Ele é aquele que se fez ovelha para se tornar o pastor. Ele é aquele que é o dono das nossas vidas. Ele é aquele que pela sua morte nos trouxe vida. Ele é aquele que pelo seu sofrimento nos trouxe o privilégio da alegria. Ele é aquele que pelo seu período de sofrimento nos trouxe eternidade. E nós podemos celebrar, glorificar o seu nome todos os dias e todas as vezes que nós acordarmos de manhã, sabemos, nos lembrando que Ele está à porta e a porta está aberta. A porta está aberta para nos conduzir a pastos verdejantes. A marca do seu sangue está ali, mas Ele, como bom pastor, está ali nos aguardando. Está ali nos aguardando, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos aí onde você está. Comece a agradecer ao Senhor nesse momento. Essa noite é uma noite de gratidão a Ele por esta obra maravilhosa nas nossas vidas. Comece a agradecer a Ele. Ele é digno do seu agradecimento. Fale com Ele. Encontre as melhores palavras que você puder encontrar nesse momento. Diga a Ele o quanto você o ama, o quanto você é grato pela obra dEle na cruz, pela tua vida. Vamos ficar de pé. Continue em oração. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pelo privilégio da tua presença sobre nós. Te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor se tornou o nosso bem maior, Senhor Deus. O Senhor Deus abriu mão de sua glória, padeceu no madeiro. Umbrais que se tornou uma cruz, se tornaram uma cruz. O sangue vertido, Senhor, que nos lavou, nos purificou de todo pecado e continua sendo real e verdadeiro e ativo no meio de nós. Louvado seja o teu nome, Senhor, pelas tuas misericórdias que se renovam sobre nós, mas que não levemos isso, Senhor Deus, de forma gratuita. Possamos revisitar este lugar de sacrifício,
Possamos revisitar, Senhor Deus, este lugar onde o Senhor se tornou, Deus, a própria ceia, o próprio banquete pelas nossas vidas, em favor da nossa salvação, em favor, Senhor Deus, da nossa liberdade, em favor da nossa eternidade. O Senhor pagou o altíssimo preço e fomos comprados pelo teu sangue. Louvado seja o teu nome. Você pode glorificar o Senhor aí onde você está? Oh, Senhor.